Graça e paz, querido. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E vamos começar um novo ciclo de nosso diálogo, nossa conversa a respeito da Bíblia. Falando sobre as bem-aventuranças. Sermão do Monte que o Senhor Jesus profere. E dentre ele, várias coisas que ele fala sobre as bem-aventuranças. E a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, o nosso cafezinho. Um cafezinho que nos chama ao diálogo, nos chama a conversar com bons amigos e irmãos e nos chama a pensar a respeito da palavra de Deus. Começando as bem-aventuranças, o primeiro que eu quero destacar é bem-aventurados os pobres de espírito. Ele fala a respeito desse primeiro assunto que o Senhor Jesus toca é esse. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pode ser que na tua Bíblia, na versão que você tenha, no lugar de pobres esteja humildes, que quer dizer a mesma coisa. Quando vem à mente a ideia de pobre, alguns entenderam o seguinte: ele está falando de pobre, está falando de nós que aqui estamos. E alguns entendiam Jesus como um revolucionário. E começando pelos pobres, ele teria uma grande multidão atrás dele, querendo até invocá-lo como rei. Então a ideia para alguns é isso. Só que ele pontua: bem-aventurados os pobres de espírito. Ou, na tua versão pode estar, bem-aventurados os humildes de espírito. Então ele começa a pontuar essa ideia. John Stott, um teólogo, falava muito bem a respeito do Novo Testamento, deixou a seguinte preciosidade para a gente. Ser humilde de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual diante de Deus. Nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, a reivindicar. Nada com que comprar a favor dos céus. Esses e tão somente esses recebem o reino de Deus. O que ele quer dizer? Ser humilde de espírito é reconhecer que nós precisamos de Deus. A palavra do John Stott a respeito da palavra. Então, pobreza é nesse sentido de necessidade. Nós temos a necessidade de Deus. Então, somos bem-aventurados aqueles que têm a necessidade de Deus. Então, você tem a necessidade de estar na presença de Deus, reconhecer quem é Ele. E diz mais: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que é o reino dos céus? Porque eu tenho uma necessidade de Deus. E agora eu tendo a necessidade de Deus, eu vou pertencer ao reino de Deus, ao reino dos céus. Conta-se uma história do rei Frederico Guilhermo IV. Diz que ele vai a uma escola e faz 3 perguntas aos alunos. Primeiro, ele aponta para um pássaro que está na janela e pergunta: este pássaro é de que reino? E os alunos sabiamente respondem: do reino animal. Ele aponta para o seu anel e tem uma pedra. Ele pergunta: esta pedra, a que reino ela pertence? E os alunos respondem: ao reino mineral. E ele tem uma flor na sua lapela e pergunta: esta flor aqui, a que reino pertence? E eles dizem: ao reino vegetal. Depois ele faz a 4ª pergunta: e eu, a que reino pertenço? Pode ser que no conceito dele, ele era rei da Prússia, antiga Alemanha e parte da Polônia. Pode ser que ele entendesse o seguinte: o reino onde vocês estão é meu, ele me pertence, eu tenho posse dele. Mas entendemos que é muito mais que isso, compreender o reino de Deus. Então, alguns não entendiam a respeito disso. Então, quando Jesus fala sobre pobre, não é a pobreza de não ter dinheiro, porque os pobres sempre teremos. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o pobre vai para o reino dos céus, não o reino dali. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus prega o reino dos céus.
Mateus 3, versículo 2, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, corrige o caminho para poder caminhar com o Senhor. Ser pobre de espírito é dizer, eu tenho necessidade de Deus. É Jesus naquele tempo dizer, vocês têm necessidade de Deus. Tem que endireitar o caminho de vocês. Começa a falar sobre as bem-aventuranças, falando da necessidade. Abre uma porta. A partir da necessidade que eu tenho de Deus, abre-se um diálogo. E a partir daí a gente consegue conversar. Para você reconhecer quem é Deus como rei da tua vida, como dono da tua vida, pertencer ao reino dos céus, você tem que reconhecer, Ele é meu Deus, Ele é meu Criador e eu dependo dEle. Eu não sou autossuficiente, eu preciso de Deus. João 12, 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Alguns entendem isso, olha, é o pobre, mas pobre sempre vai ter. Vocês podem ajudar os pobres, podem ajudar os necessitados, pobres sempre terão. Mas a minha presença, diz física naqueles dias ali, terão por pouco tempo. Hoje temos a presença do Senhor Jesus quando o aceitamos como nosso Salvador, como aquele que nos conduz ao reino dos céus, porque somos pobres e necessitados da misericórdia dele para conosco. João 8,33, responderam eles, os judeus que criam nele, Jesus, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Na cabeça desses judeus que se achavam autossuficientes, entendiam o seguinte, nós não temos problema. Se você hoje entender também que não tem problema, que não tem necessidade de Deus, ele não faz muito sentido na sua vida. Você não pode querer o reino dos céus se você não crer nele. Aqueles judeus convertidos entendiam, nós nunca fomos escravos. Nós não somos pobres. Nós não necessitamos disso que você está falando. Aí Jesus começa a pontuar. Não é a respeito da pobreza física, do pão de cada dia, do recurso financeiro, da pobreza espiritual. Trazendo muito para os nossos dias hoje. Quanta pobreza espiritual nós temos. Quanta necessidade nós temos. Quanta dependência de Deus nós temos. Hoje, mais que nunca, dependemos de Deus e da sua misericórdia. Tão bem-aventurado o pobre de espírito, porque ele vai herdar o reino dos céus. E quero terminar minha palavra com um texto que eu li um tempo atrás, achei muito interessante. Diz assim, os pobres de espírito são os que esvaziam de si mesmos do orgulho de suas realizações, do egoísmo de seus desejos e que o Espírito de Deus enche aquele vazio. Esse é bem-aventurado. Esse é aquele que é pobre de espírito, mas entende que herdará o reino dos céus, porque depende completamente de Deus. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que você necessite de Deus. Seja pobre em espírito, ou em algum momento foi pobre em espírito, e se enche hoje da graça do Espírito Santo que habita em sua vida, mas continua humilde, dependendo de Deus. Dependa de Deus. Quando a gente depende dele, nos levanta, nos sustenta, nos ajuda. Que Deus te abençoe. E há uma versão de bem-aventurados que é feliz aquele que cumpre. Feliz aquele que é pobre de espírito. Reconhece que necessita de Deus, porque ele é merecedor do reino dos céus. Você merece o reino dos céus, mas reconheça que você necessita de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém e amém.